Nós vamos falar sobre trauma de apego. Sim, eu sou Ana Luísa Rodante, sou psicóloga, né? Sou prima da Cláudia e recebi esse convite para a gente estar fazendo essa live, esclarecendo algumas coisas, porque tem curso maravilhoso vindo por aí. Podemos começar? Podemos sim. Porque um dos temas do curso é trauma de apego, né? E a ideia é a gente poder falar um pouquinho sobre isso, para quem está aqui interessado como terapeuta, porque o curso é especificamente para psicólogos e psiquiatras, alunos de psicologia, alunos de psiquiatria, né? Mas também para quem está ouvindo que não é psicólogo, para poder entender um pouquinho a compreensão do trauma de apego e a repercussão disso na vida. Uhum. Cláudia, o que é trauma de apego? Ó, quando a gente pensa num paciente que nós estamos recebendo, nós temos que pesquisar junto com esse paciente, que seja um adulto, seja um adolescente, que seja uma criança, fazer uma pesquisa da linha de vida dele. E uma das coisas que o psicólogo pesquisa são as relações afetivas dele na primeira infância. E a relação afetiva da primeira infância é estabelecida com os cuidadores. Geralmente, especialmente, a figura mais forte costuma ser a figura da mãe, tá? Hoje, o pai tem assumido um papel importante na afetividade do filho. Só que é a mãe que gera, é a mãe que amamenta, é a mãe que, teoricamente, deveria acalmar o bebê ou não consegue acalmar o bebê. É a forma com que esse bebê... então vamos imaginar, você recebeu um adulto no consultório com determinadas queixas. Um cara que não sente muito, um cara que não se importa muito com as pessoas, um cara que é agressivo, irritadiço. Nós temos que fazer uma pesquisa da onde vem isso. Muitos pacientes falam assim, mas eu vou ter que estar falando da minha infância? Não necessariamente, mas nós precisamos, enquanto terapeutas, ter uma pesquisa de como foram os primeiros vínculos dele. E esse estabelecimento de vínculo, ele é explicado pela teoria do apego. Então, se você tem, enquanto criança, um apego seguro de pais coerentes, perceptivos, receptivos, que te valida, que te acalma, tem grande chance de você ir constituindo um apego seguro na sua vida. E aí você vai, no desenrolar da tua vida, se sentindo seguro, se sentindo pertencente no mundo. Quando esse paciente nos relata que ele passou por situações de abuso não necessariamente sexual ou físico, mas abuso psicológico, esse paciente ele vai ter características de um apego inseguro. E o apego inseguro ele é dividido em 3 tipos: o evitativo, o ambivalente e o desorganizado. E quando a gente fala de trauma de apego, significa que a forma com que essa criança, que hoje eu tenho paciente lá no consultório, tá? A forma com que essa criança lidou com as questões dela, tá? A forma com que ela foi acalmada ou não acalmada, pode ter desencadeado um trauma de apego nela e que ela carrega para a vida. Aí você vai falar assim, mas por que isso é importante para o processo terapêutico? Porque nós, terapeutas, nós funcionamos como uma extensão do vínculo, de um possível vínculo seguro para esse paciente. Esse paciente ele só vai se revelar, abrir suas dores, falar das suas feridas, se ele se sentir confiante. Porque senão ele sempre vai estar mascarado, ele sempre vai estar trazendo uma questão como se fosse uma máscara mesmo. Ou a irritação, ou o workaholic, ou a bebida. E, na verdade, nós, terapeutas, para a gente fazer um trabalho
mais profundo e que tem uma mudança significativa, a gente tem que ir atrás. E que nós vamos e devemos funcionar como uma possibilidade de apego seguro para esse paciente que sofreu trauma de apego na infância. Porque se ele consegue começar a transformar no vínculo com o terapeuta a forma dele se relacionar, de que ele pode confiar em alguém, ele vai se desdobrando disso em outras relações. Tá? Então, um trauma de apego é aquilo que não foi vivido legal na primeira infância, que marcou e que desencadeou um trauma, geralmente de negligência, de abandono. Muitas vezes, pais dissociados, pais irritadiços, eles desencadeiam uma sensação de medo na criança. Né? Então, essa criança ela vai para a escola, ela vai para o fundamental, ela vai para o círculo de amizades na adolescência e na vida adulta, amedrontado, com o sistema nervoso autônomo dela ativado e ela não consegue saber por quê. Né? Então, são informações que, a partir do momento que o terapeuta tem essas informações e esse conhecimento, ele pode instrumentalizar o processo terapêutico um pouquinho mais para baixo da superfície. Tá? Isso que é trauma de apego. E quais as repercussões na vida da pessoa vivenciado no trauma de apego? Então, tem várias características que as pessoas trazem como sofrimento, como preocupação, que ela tem no comportamento dela, na forma dela se sentir, que denuncia que essa pessoa passou por traumas, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Um paciente essa semana disse assim para mim, ele sempre traz que ele se auto-boicota. E aí, na escuta, eu propus para ele que a leitura que eu fazia não era um auto-boicote, eram pensamentos intrusivos. E ele foi pesquisar o que era pensamentos intrusivos. E aí eu perguntei para ele, o que você encontrou na tua pesquisa que tem a ver com trauma? Esse é um exemplo de algo que acontece na sessão. São pessoas muito ansiosas, que cada hora aparece um pensamento e que se o terapeuta não consegue identificar que cada hora é uma parte dele falando, o terapeuta também não sabe que é um pensamento intrusivo. Às vezes o terapeuta se sente provocado pela fala do paciente. E, na verdade, é um pensamento intrusivo. Eu costumo brincar que, sabe aqueles filmes americanos que tem a portinha do cachorro, o cachorro entra e sai sem avisar? O pensamento intrusivo é isso. Tá tudo bem aqui, a terapeuta levanta uma sobrancelha, essa sobrancelha desencadeia um gatilho nele, vem um pensamento intrusivo do tipo, ela está me desaprovando. E aí, se a gente pesquisar, não é a terapeuta que está desaprovando ele, é um fio condutor de uma cena lá de trás. Então, percebe é como se a gente estivesse descascando a cebola, as películas da cebola, para chegar no miolinho, para que o paciente consiga compreender o que acontece com ele. E a partir daí, a hora que o terapeuta consegue dar nome, fazer a pergunta adequada e descortinando, o paciente ele te entrega o conteúdo, porque ele se sente entendido. Essas são as repercussões de um trauma de apego. Né? Esse paciente, por exemplo, ele tem crise de ansiedade. Qualquer barulho incomoda ele. Então, se ele teve um dia mais estressante, ou ele acha que o dia foi tranquilo, e ele chega em casa e liga o ar, o barulho do split incomoda ele. Entende? Então, às vezes, ele tem que ir lá e desligar a geladeira. Aí, racionalmente, assim, caramba, mas por que você está tão incomodado com isso? Racionalmente não tem uma explicação. Racionalmente, ele vai falar assim, olha a bobagem que eu estou fazendo. Tá? Só que o teu sistema nervoso, que ele traz informações de registro corporais, e terapeutas que trabalham com trauma de apego, trabalha com o corpo, com os registros corporais e não só com a fala, né? Porque a fala ela encoberta muita coisa, né?
muitas vezes, assim, nós, seres humanos, somos especialistas em fazer de conta que nada está acontecendo. Para nós mesmos e para os terapeutas. Então, o terapeuta ele precisa saber disso e não se sentir enganado. Então, essas crises de ansiedade desse paciente, racionalmente ela não é justificada, mas como ele tem sensações de vários episódios na vida dele, desde a infância, 3 ou 4 episódios recorrentes, de perdas, de ausência de controle, de ser exposto, ele vai para a vida num estado de alerta. E a hora que a gente pesquisa, ele tem um histórico relacional com essa mãe, com esse pai de ausência. Então, assim, não é só ausência, né? Não, seria uma falta de acolhimento, talvez, né? A parte da negligência. Tudo que é, Ana, tudo que é disfuncional. O que é disfuncional? A criança precisa de um amparo, a criança precisa que você fale, ai, filhinho, vai ficar tudo bem. A criança precisa que você sente com ela para estudar matemática, tá? E que você não bufe do lado dela. Porque às vezes você está bufando e essa criança vai entender que ela está dando trabalho. Na verdade, você está bufando porque você está misturando um conteúdo que você está trazendo de outro lugar. Porque o que justifica uma irritação exacerbada com uma criança que está fazendo exercício de matemática? Entende? Então, tudo que é disfuncional, eu costumo dizer que assim, sabe a mangueira de água, quando você água um jardim? Se você abrir a mangueira e ela estiver torcida, você não vai conseguir aguar o jardim. Então, tudo aquilo que o paciente faz aqui, abre a torneira, e não tem um bom resultado aqui, é disfuncional. E aí a gente começa a pesquisa, né? Aí você vai falar, mas Cláudia, todo mundo tem trauma? Nós entendemos, nós terapeutas de trauma, que todo evento que uma pessoa vive depende da repercussão que tem dentro dela para se tornar um trauma ou não. Né? Às vezes tem 2 amiguinhos que veem um cachorrinho ser atropelado e morto na rua. Um não fica traumatizado com isso e o outro fica. E aí a gente vai pesquisar a forma de afeto de um e a forma de afeto de outro. E às vezes, o pai desse um que gerou trauma, ele só ficou muito preocupado, ele só ficou muito angustiado. A intenção dele era proteger o filho, só que como ele teve uma emoção muito disfuncional, esse filho ficou apreensivo. Caramba, alguma coisa muito ruim aconteceu. Enquanto que o outro, a hora que ele chega, o papai e a mamãe chega e fala, tá tudo bem, filho. Olha o tom de voz. Tá tudo bem. Esse pai e essa mãe não se desespera. Esse adulto se comporta como adulto protegendo uma criança. Então, essa criança entende que está tudo bem. Então, nós estamos falando da criança. Só que essa criança, ela vai se desenvolvendo. Ela vai crescendo. E é o adulto e é o adolescente que chega no nosso consultório. Ou é uma criança de 8 anos que chega no nosso consultório. Como identificar isso durante a sessão? Sensações corporais é uma boa pista, tá? Então, por exemplo, quando o paciente ele vai falar alguma coisa e trava aqui, quando ele se emociona, quando ele tem um tique, quando ele começa a fazer assim, quando você percebe que dependendo do tema, a mandíbula dele trava. Então, o corpo, e aí às vezes você pergunta, ele fala, não, tá tudo bem. Só que o corpo tá inteiro tenso. Né? Quando ele senta na tua frente, ele tá assim. Então, assim, ok, vamos escutar esse corpo. Que memória esse corpo está trazendo? Porque o corpo, ele traz memórias implícitas. Né? E a neurociência tem trazido informações de que o bebê, ele sente desde a vida intrauterina as questões de como essa mãe está lidando com essa gravidez, como esse ambiente está esperando ele. Então, mesmo que a mãe, ou mesmo que o terapeuta fale, está tudo bem, por exemplo, vamos imaginar que o paciente tem uma crise de choro convulsiva ou ele fica muito irritado te contando uma coisa.
Se você, como terapeuta, se assusta, na hora, esse paciente vai pedir desculpa e vai pensar, ela não aguenta. Então, são indícios de que pode ter um trauma de apego. Na verdade, são indícios de que pode ter trauma, né? A teoria de trauma de apego é uma das vertentes de apoio para identificar pacientes traumatizados. Semana passada nós falamos de como identificar esse paciente, né? E semana que vem nós vamos falar de estados de egos e partes internas, que são as nossas vozinhas de anjinhos e demoninhos que ficam brigando dentro da gente, né? E que muita gente sabe que tem, mas nenhum terapeuta pergunta sobre. Então, esse paciente acha que ele é estranho. Como psicólogo, como nós psicólogos podemos ajudar esse paciente? Eu acho que é estudando o trauma, estudando essas teorias, né? Uma forma é fazendo o curso que eu vou dar semana que vem, no dia 19, né? Quem tiver interesse para se inscrever, deixa eu quero, chama eu e a Ana no privado hoje, até meia-noite. Hoje nós estamos trabalhando com desconto de 10% no valor da inscrição, né? Ah, Cláudia, mas é a primeira vez que eu escuto sobre isso. Ok, comece a escutar, comece a pesquisar, comece a refletir sobre o que eu falei, né? Vai observando o quanto faz sentido. Nossa, Cláudia, eu estou escutando isso que você falou e não é a primeira vez que eu escuto, faz muito sentido. Se eu fizer um curso, vai me ajudar? Vai, né? Nesse curso eu vou otimizar a teoria desses conceitos, tá? E a prática, né? Vocês vão ver como eu trabalho e o resultado do paciente. Dependendo, vai ser gravado, algum conteúdo que eu já tenho gravado, e se tiver possibilidade, às vezes eu faço até uma intervenção online com o pessoal participando, né? Eu tenho tido excelentes resultados com os pacientes e, na verdade, eu quero compartilhar com os colegas, né, a riqueza disso. E tem um outro curso também, né, Ana, que eu dei o semestre passado e agora vai ter a segunda turma, que é o que trava o processo terapêutico. Então, tanto o curso que trava o processo terapêutico, como identificar um paciente traumatizado, ele traz teorias e conteúdos de neurociência, né, de funcionamento do sistema nervoso, como você acalma o sistema nervoso, como você escuta as partes internas, qual é o funcionamento de cada tipo de apego, para que o terapeuta consiga identificar. Então, estão todos convidados aí para estar com a gente no dia 19/8. Gente, não percam essa oportunidade. Eu fiz já como trava, né, o processo terapêutico e valeu muito, né? E já estou pronto para o próximo. E assim, né? É possível fazer os dois cursos, e aí tem um valor especial de combo, e é possível você escolher um dos dois cursos e numa próxima oportunidade você faz o outro, né? Eu sempre digo que tem que fazer sentido para você que está ouvindo isso que eu estou falando, no sentido de, caramba, isso pode me ajudar na minha prática clínica, né? Eu acho que é isso. E cada dia mais claro, né? Hoje eu tive um grupo de supervisão e, assim, os temas que cada terapeuta vai trabalhando e desvelando do processo terapêutico tem muito a ver com o interesse desse terapeuta, né? Então, eu sei que quem chegar nesse curso são pessoas que têm interesse em situações traumáticas e como poder ajudar o paciente de uma forma que muitas vezes a fala não é suficiente, né? É isso. Algumas pessoas me perguntaram se precisa ter EMDR Brain Spotting para fazer esse curso. Não, tá? É para você ter um embasamento de trauma, a leitura do paciente e cada terapeuta vai trabalhar com a abordagem que segue, né? É indiferente, né? Sobre a abordagem. Uma coisa não impede a outra, né? Todas as abordagens são bem-vindas. É isso, pessoal. Lembrando aí que até meia-noite tem 10%
né? Você pode mandar mensagem para mim, para a Cláudia. E se fizer os 2 cursos, tem um desconto de um combo, tá? Entre em contato com a gente que a gente passa o valor. É isso, né, Ana? É isso. E aí, E aí, terça-feira nós vamos falar sobre estados de ego e partes internas, que é um outro conceito nas abordagens de neurociência, abordagens de terapias de evidência, né? Que tem ajudado muitos pacientes, tem nos dado um lugar de entendimento do que acontece com o mundo interno do paciente. E esta quinta eu vou estar falando, que está organizando o curso, também falando dos aspectos dos 2 cursos. É isso. é isso, pessoal. Fica aí o convite para vocês. Certinho? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Hoje. Uhum. Timidamente prestando atenção. Sim. Mas podem mandar dúvidas, tá? No inbox e eu respondo sem problema. E se souber de alguém que não assistiu e gostaria, né, de estar fazendo o curso, apresenta aí, mostra para ele essa oportunidade, e igual eu disse, vamos agregar, né? É bem válido. Certo? Beijo, certo? Beijo. Obrigada, pessoal, por estarem aqui conosco. E esse vídeo vai para o YouTube também. Beijo, Ana. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.